Graça e paz, meus irmãos, quem está falando é o vosso professor Esdras Bento para uma aula de Teologia dos Livros Históricos 2, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. No módulo anterior, vocês tiveram um panorama geral da teologia deuteronomista. Agora vocês terão uma abordagem sintética da teologia dos livros históricos, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Ester, na qual nós introduziremos a obra historiográfica do cronista. O principal objetivo que nós temos ao tratar da obra e teologia historiográfica do cronista é definir, no primeiro momento, a obra historiográfica do cronista. O que significa isto? O que significa a expressão obra historiográfica do cronista? Ou o que significa a teologia da obra historiográfica do cronista? Nós procuraremos, no primeiro momento, definir o que isto significa à luz da teologia. Em segundo lugar, a proposta é descrever a teologia do cronista. E a descrição dessa teologia ficará melhor compreendida ao fazermos uma comparação com a teologia deuteronomista. E obviamente que essa descrição da teologia ela discute particularmente o conjunto da obra do cronista, sem procurar, de modo algum, uma sincronia diretamente teológica do livro das Crônicas com Esdras, Neemias. Muito pelo contrário, o objetivo de nossa primeira aula é apresentar para o aluno como se desenvolve esta teologia que é designada como obra do cronista, que vai se distinguir da teologia da obra determinada deuteronomista. Então, ao mesmo tempo que nós procuramos definir a obra historiográfica do cronista, nós também queremos descrever a teologia do cronista. E, consequentemente e paralelamente a isto, obviamente estaremos fazendo uma comparação entre a teologia cronista com a teologia deuteronomista, uma vez, portanto, que na comparação as diferenças são apresentadas e essas diferenças, portanto, acabam particularizando uma teologia da outra. E assim, as duas são muito bem entendidas em conjunto do que diretamente separadas. Quando falamos da justificativa para estudar a teologia do cronista, é claro, como você já sabe, pelo estudo da própria teologia dos livros do Antigo Testamento, principalmente da teologia dos livros históricos, como também da leitura histórico-crítica a respeito dos livros históricos, você já sabe, portanto, e já tem uma visão ampla da estrutura dessas obras, da discussão da autoria dessas obras, da composição dessas obras. Agora, a nossa proposta é falar a teologia que está por detrás dessas obras. A teologia que marca especificamente a proposta fundante da narrativa do cronista. Então, a obra historiográfica do cronista, ela é desenvolvida principalmente numa época de reconstrução da identidade religiosa, política e social do Israel pós-exílico. Estamos falando, portanto, de uma obra que está inserida dentro do contexto persa.
Obviamente que a nossa intenção aqui não é discutir as perspectivas históricos sociais do desenvolvimento não apenas das obras que nós chamamos em nosso cano de obras, livros históricos, como também a nossa perspectiva e o nosso objetivo não seria diretamente analisar isso do ponto de vista da sociologia, mas olhar diretamente como essa identidade é construída dentro da perspectiva religiosa, política e social do Israel pós-bíblico a partir diretamente da teologia. Como se, portanto, essas obras procurassem responder algumas indagações e algumas questões teológicas que a obra deuteronomista de Josué, a Segunda Reis, não respondeu. Coube, então, ao cronista, que escreve diretamente a sua obra depois do exílio persa, explicar diretamente e responder às indagações feitas no seu tempo. Então, responder às perguntas referentes à religião, ao culto, ao templo e às questões pertinentes à monarquia. Então, se trata diretamente de obras na qual não há mais a figura de um monarca. Então, obviamente, o cronista, como eu pretendo explicar mais adiante, vai retomar as histórias, principalmente deuteronomista, da obra historiográfica deuteronomista de Samuel e Reis, e vai recontar essa história sobre uma perspectiva distinta, diferenciada. Então, compreender essa perspectiva teológica dessas obras, como também procurar estudar numa única aula o que é essa teologia definida como cronista, é de bom alvitre para você poder depois entender de modo melhor a teologia do livro das Crônicas, como também Esdras, Neemias e depois o livro de Esther. Então, especificamente, nós precisamos nos concentrar sobre a composição. Então, quando nós falamos da composição da obra historiográfica do cronista, nós queremos, na medida do possível, de modo sintético, lhe apresentar quais são essas obras que você já sabe. A obra historiográfica do cronista ela é diretamente composta pelos livros que você já sabe, Crônicas, Esdras e Neemias. Como você sabe, a ordem desses livros, como se encontram no cânon protestante, não é diretamente a mesma ordem como se apresenta no cânon hebraico. Haja vista, por exemplo, que no cânon hebraico, principalmente na divisão conhecida como Ketuvim, que é a terceira divisão do cânon hebraico, a obra, por exemplo, de Crônicas, Esdras e Neemias tem uma ordem diretamente diferente da nossa. No cânon da Bíblia hebraica, a historiografia cronista é constituída pelo 23º livro, que é Esdras e Neemias, e pelo 24º livro, que é o livro das Crônicas. Quando você olha por esse aspecto, você vai perceber ainda que o livro de Esdras, Neemias e Crônicas é, respectivamente, na divisão chamada de Ketuvim, o 10º e 11º livro da terceira divisão, que a tradição designou como Ketuvim ou escritos. Então, no cânon hebraico, a obra de Esdras e Neemias compõe-se do 23º livro e o livro das Crônicas, o 24º. E na terceira divisão do Ketuvim, ele é composto e ocupa o 10º
e o 11º dessa terceira divisão. Por exemplo, o 14º é o Terrilim, o 15º é Jó, o 16º é Provérbio, Mishlê, o 17º é Ruth, o 18º é o Shirashrim, e vai assim sucessivamente. O 19, o Kohelet, o 20, o Ercar, o 21, Esther, o 22, Daniel, e o 23, Esdras e Neemias, e o 24, Crônicas. Mas quando você olha diretamente dentro da própria obra da terceira divisão do Ketuvim, eles compõem diretamente o 10º e 11º dessa divisão. Então, especificamente, essa obra historiográfica do cronista é composta pelos livros de Crônicas, Esdras e Neemias, que estão na terceira divisão do cânon hebraico. Em nossas Bíblias, essas obras, principalmente, têm uma divisão diferente. Por exemplo, nós sabemos que os livros históricos são compostos por 17 livros fundamentais, não é isso? Os primeiros 5 que nós chamamos de Pentateuco e os outros 12 que nós costumamos chamar de históricos. Esses 12 que vão de Josué a Esther, eles têm divisões diferenciadas. A gente pode tomar Canaã como referência e falar de livros em Canaã, que são 2, que são 9, que vai de Josué até Crônicas, e livros pós-Canaã ou pós-exílicos, que é o livro de os 3 de Esdras, Neemias e Esther. Esses livros também, em nosso cano, eles têm o hábito de sofrer uma divisão diferenciada, como você já sabe. Nós temos, em primeiro lugar, os livros teocráticos, que são designados principalmente o livro de Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, até uma parte deles, porque Samuel é o livro diretamente da transição. Então nós temos os livros teocráticos, que iriam diretamente de Josué até 1º Samuel, e o livro diretamente teocrático monárquico, que começa com a monarquia unida em Saul e vai até a divisão da monarquia em Roboão, Jeroboão, culminando com o exílio do Reino do Norte e do Reino do Sul, e, consequentemente, terminando em Crônicas e vindo os outros 3 livros, que seriam livros pós-exílicos, que trata da repatriação, que é Esdras, Neemias e Esther. Então, essa composição específica da teologia cronista, ela é composta, então, numa outra visão, que é a visão do cronista, da teologia cronista, que vai incluir o livro de Crônicas, Esdras e Neemias. Quando falamos dos leitores a quem esses livros é dirigida, está claro que a historiografia do cronista é dirigida especificamente ao mesmo público a qual são enviados relatos históricos de Esdras e Neemias, e provavelmente, gente, alcança também o público leitor do profeta Malaquias. Não é sem razão que no Ketuvim, o livro das Crônicas, ele compõe diretamente o último livro, voltando a esse dado mais uma vez. E você deve observar muito bem que em Mateus ele faz referência ao fato de Jesus culpar os fariseus pela morte de Abel, não é isso? Que aparece no primeiro livro, que é o livro de Bereshit, na primeira divisão conhecida como Torá. Eles eram culpados pela morte de Abel, até de Zacarias, morto entre o alpendre e o altar. Acontece que a descrição da morte de Zacarias está diretamente no livro das Crônicas, que é o último livro do cânon, que é diretamente da terceira divisão do Ketuvim, designando especificamente
que os fariseus eram culpados pela morte de todos os justos no cânon hebraico. Então, quando nós falamos que provavelmente alcança o público leitor do profeta Malaquias, está claro, portanto, que você tem a relação dos 3 últimos livros de nossas Bíblias, os 3 últimos livros proféticos do Antigo Testamento em nosso cânon, que é o livro de Ageu, Zacarias e Malaquias. Nós sabemos que Ageu e Zacarias eles eram contemporâneos de Esdras e de Neemias, principalmente no livro de Esdras, quando se fala da primeira leva de exilados com Zorobabel, é onde se desenvolve particularmente o ministério de Ageu. Então, quando nós olhamos sobre essas perspectivas, o livro de Esdras e Neemias, eles têm paralelo com o livro de Ageu, Zacarias e provavelmente Malaquias um pouco tempo depois. Como a historiografia do cronista, a teologia do cronista foi escrita muito tempo depois, é bem possível que o público leitor de Malaquias também tivesse na obra do cronista fundamento da teologia. Esse é um aspecto muito interessante, principalmente pelo fato de a gente conseguir fazer diretamente essa relação histórica entre essas obras. Um outro aspecto que nós devemos levar em conta é que a obra do cronista ele distingue-se da obra histórica deuteronomista, desculpe aqui pelo erro, a questão da revisão, acabei não revisando corretamente aqui, distingue-se da obra histórica deuteronomista quanto ao tempo, quanto à teologia e, consequentemente, quanto ao propósito. Como você estudou diretamente a obra deuteronomista no módulo anterior, obviamente que eu não preciso me demorar muito sobre essa definição do que isso significa. É que a gente pode afirmar, baseado na obra de Cramer, Origem e Legislação do Deuteronômio, por exemplo, publicado pela editora Paulinas, da página 11 até a 39, a gente pode definir, juntamente com essa perspectiva teológica, que a obra histórica deuteronomista ela trata especificamente da relação teológica e de propósito entre o livro de Deuteronômio com os profetas anteriores no cânon hebraico. Os profetas anteriores no cânon hebraico, você sabe que é Josué, Juízes, Samuel e Reis. Então, a obra histórica deuteronomista ocupa-se diretamente tanto da relação teológica quanto também de propósito que há entre o livro de Deuteronômio com diretamente o livro de Josué, Juízes, Samuel e Reis. Eu não sei quanto a você, mas quando você vai estudar a teologia deuteronomista, não é isso? Que usa-se como padrão essa sigla, quando você vai estudar a obra histórica deuteronomista, você sabe muito bem que o deuteronomista ele se ocupa com alguns temas importantes. Entre esses temas é a questão do santuário e a presença de Yahvé. Se você for ler Deuteronômio, você vai ver que existe uma lei da centralização do culto, que aparece no capítulo 12, do versículo 2 a 28, que é uma prescrição muito mais do que inovadora, ela é revolucionária. E ela, na verdade, corresponde a uma unicidade de Yahvé, que é a divindade de Israel, é única e deve ser adorada em um único santuário, que é o de Jerusalém. E essa centralização você viu na teologia deuteronomista que ela tem razões dogmáticas, que é proteger o javismo das influências e contaminações pagãs que foram introduzidas nos santuários das províncias. E dessa forma, portanto, se conseguiria garantir o monoteísmo. Além dessas questões dogmáticas, também as questões políticas, porque o rei, em seu santuário, é ele próprio intermediário da aliança entre Yahvé
e o seu povo. É essa a perspectiva do livro de Deuteronômio. E quando você passa, portanto, para fazer uma leitura da obra historiográfica deuteronomista, você vai perceber esse tema em vários momentos dessa narrativa. Isto é, desde a entrada na terra até a reforma de Josias, você vai encontrar, portanto, diversas referências a altares e a santuários dedicados a Yahvé. Por exemplo, Josué capítulo 8, versículo 30 a 35, fala de um altar de Yahvé no Monte Ebal. Em Josué 24, fala que Josué renova a aliança no santuário de Siquém. Juízes capítulo 6, versículo 24 e o capítulo 3, versículos 16 a 20, também aludem a altares sobre os quais se ofereciam sacrifícios a Yahvé. E sacrifícios são citados ainda em Juízes 2:5, 20, 26. E você ainda vai observar que em Samuel Reis vai se falar de outros santuários já vistos. Em Siló, 1 Samuel 1, o altar de Ramal, 1 Samuel 7, o altar de Nob, 1 Samuel 21, Gabaon, em 1 Reis, e em 2 Samuel 7, por exemplo, Davi vai expressar seu desejo de construir um templo para Yahvé em Jerusalém, enquanto em 2 Samuel 24, 18 e 25, você vai ler o relato da compra da ilha de Araúna, na qual Salomão construirá o seu templo, como aparece em 2 Reis. Quando você olha sobre essa perspectiva, você vai perceber então que a teologia deuteronomista, como a obra historiográfica deuteronomista, ela tem uma relação direta. É defendido um conceito dentro do livro de Deuteronômio e demais livros, que são os livros de Josué, e até o livro de Reis, que é constituído no cano hebraico como primeiros profetas, vão desenvolver esse tema. Haverá uma apresentação desse tema. A mesma coisa é quando o livro de Deuteronômio define Yahvé como o único Deus de Israel, que é o Shema, que aparece em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 a 5, que é, na verdade, o texto-chave do monoteísmo bíblico. Mas você sabe diretamente que o Deuteronômio ele possui outras declarações monoteístas, no capítulo 4, versículo 35, no capítulo 5, versículo 6 e 7, no capítulo 7, versículo 9, ligadas principalmente ao mandamento de servir exclusivamente a Javé e de observar, obviamente, os seus preceitos, e isto com severas e violentas determinações contra religiões pagãs, não só cananeia, mas também a toda e qualquer religião adotada pelo israelita que praticasse qualquer tipo de idolatria, o que apresenta o capítulo 13, versículo 12 a 19. Então, a fidelidade exclusiva de Yahvé ia garantir todas as bênçãos ao povo, como apresenta Deuteronômio 28, do 1 a 14. A obra historiográfica deuteronomista, ela vai apresentar, por exemplo, que a conquista da terra em Josué é uma campanha vitoriosa e triunfal por causa da fidelidade do povo, fazendo relação diretamente que a fidelidade exclusiva a Yahvé vai garantir a vitória do povo. Então, trata-se de um relato teológico no qual, obviamente, você vai observar se cumprir a doutrina da aliança, de Deuteronômio 21, 28, do 1 ao capítulo 2:7, que diz: se Israel for fiel a Yahvé, Yahvé combaterá a favor de Israel como general de guerra. Então, nessa renovação da aliança em Siquém, por exemplo, sobre Josué, os israelitas vão prometer unicamente servir a Yahvé, que é o Josué capítulo 24. Mas, não obstante a isso, você vai perceber que o livro dos Juízes procura descrever uma continuidade do povo no fracasso, principalmente retornando à idolatria ou à infidelidade. Juízes no capítulo 2, do versículo 11 a 19, vai apresentar aquele esquema geral do castigo em 4 tempos, que seria o tempo da infidelidade,
em função da infidelidade, o povo é castigado. Por causa do castigo, ele se arrepende. Por causa do arrependimento, Deus os salva. Então, esse traço de que a vitória do povo está condicionada à obediência a Javé está muito clara dentro de Deuteronômio e dentro do desenvolvimento da obra deuteronomista. Mas eu não estou aqui para dar aula sobre a obra histórica deuteronomista, porque é uma obra muito abrangente. Mas eu quis apresentar isso aqui apenas para você observar que, embora a gente encontre uma teologia do cronista, essa teologia, por mais que eu queira buscar uma relação entre crônicas e a teologia de Esdras, Neemias, há muitas características que distinguem essa teologia, embora tenhamos traços em comuns. Temos tantos traços em comuns, como também temos traços diferenciados. Uma questão também muito importante que, dentro desse estudo da obra e da teologia do cronista, é aquilo que nos diz das distinções entre o cronista da obra histórica deuteronomista, além dos aspectos da teologia. Eu estou apresentando a questão relacionada ao tempo para a gente poder situar que essa teologia cronista marca diretamente uma mudança de perspectiva dentro da teologia dos livros que você tem estudado até agora. Então, quando nós falamos dessa distinção de tempo, nós precisamos entender de dois modos. Tempo que decorre dos fatos narrados, isto é, a teologia do cronista difere da obra histórica deuteronomista pelo tempo em que decorre da narração desses fatos. A obra do cronista distingue-se da obra deuteronomista também no tempo no qual a obra é composta. E isso aqui é muito importante. Quanto ao primeiro, que é o tempo que decorre dos fatos narrados, é bom entender que o cronista, por exemplo, ele começa a sua narrativa em Adão, no primeiro livro das Crônicas, e conclui no período persa até a época posterior a Neemias. Você pode ver, por exemplo, o von Rad, na sua teologia do Antigo Testamento, ele utiliza essa base, dessa perspectiva de como ele começa a sua teologia em Adão, para mostrar diretamente a especificidade do tempo na qual decorrem os fatos narrados. Vamos dizer, no primeiro momento, a obra historiográfica do cronista, em síntese, pretende ser uma obra maior. Então, na verdade, o próprio von Rad admite que seria a maior das sínteses das histórias, porque ela procura cumprir um tempo muito longo. Você pode ver isso do capítulo 1 a 9 de 1 Crônicas. Então, com toda a especificidade de um autor que conhece a história e a tradição que ele pretende descrever, o cronista ele vai sintetizar a primeira parte da sua narrativa sagrada em 1 Crônicas do 1 a 9, por meio de genealogias que começam em Adão. Se você comparar 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1, com Gênesis, capítulo 5, versículo 1 a 32, você vai ver essa relação. Então, ele principia com Adão e culmina com a lista dos chefes e famílias que retornam do exílio. Observa 1 Crônicas capítulo 9 com Neemias capítulo 11, que você vai perceber essa nuance. Então, quanto ao tempo no qual a obra é composta, também nós temos algumas distinções. Por quê? A historiografia do cronista se lança para um período muito posterior às memórias e, obviamente, narrativas do livro de Neemias. De outro modo, não poderia, obviamente, registrá-las. Então, o livro de Crônicas termina com o decreto de Ciro, você pode ver aqui, segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 23, enquanto o de Esdras inicia a partir
partir deste decreto. Observa Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 4. E o Neemias, por exemplo, começa a sua narrativa desde o terceiro regresso a Jerusalém. Neemias, capítulo 1, ao capítulo 7, quando Neemias narra seus eventos, Esdras já está diretamente com a segunda leva de exilados, considerando a primeira com Zorobabel. Então, apesar dessa possível relação, existe um debate muito grande entre os biblicistas quanto à unidade da composição da historiografia do cronista. Então, de um lado, você vai encontrar autores que encontram uma unidade teológica, e de outro, você vai encontrar autores que negam essa unidade teológica. Então, por exemplo, o fato de Crônicas terminar com o decreto de Ciro e Esdras iniciar a partir desse ponto, foi obviamente considerado como evidência de que as duas obras estivessem originalmente unidas, né? Tanto por causa do posicionamento dele no final do cano, que isso não seria determinante, obviamente, mas também pelo arranjo de como se termina Crônicas e de como se inicia o livro de Esdras. A essa unidade também se acrescentou o fato de o livro apócrifo de 1º Esdras citar segundo Crônicas 35 e uma parte considerável de Esdras Neemias. Além, é claro, dessa relação recíproca entre Esdras e Neemias, foram considerados também como evidência da unidade historiográfica do cronista o fato de que Esdras e Crônicas, apesar de Esdras e Crônicas e Neemias compartilham algumas características de vocabulário, de sintaxe e por uma teologia comum com preocupação concernente ao culto e algumas extensas listas. Mas, na verdade, esse conceito ele também é muito debatido, né? O Dillard, como o Longman, por exemplo, a partir dos argumentos de Williamson, Jafet e Brown, eles contestam um pouco a possibilidade dessa unidade entre Crônica e Esdras Neemias. Por exemplo, é o caso do sábado semanal, que é tão importante em Esdras e Neemias, mas não vai desempenhar nenhum papel teológico significativo no livro das Crônicas. E, por um outro lado, o cronista ele vai demonstrar um grande interesse pelos profetas e, no entanto, vai relatar muitos exemplos de suas pregações, ao passo que Esdras e Neemias não mostram o mesmo interesse. Você percebe diretamente nos primeiros capítulos do livro de Esdras a menção de alguns profetas, mas não diretamente de suas ações específica. Os profetas aparecem ali como motivadores, como a palavra de Javé, mas essas obras, na verdade, elas não se preocupam, obviamente, com o exercício da profecia. Então, não há em Esdras e Neemias o mesmo interesse com o ministério dos profetas como tem o livro das Crônicas. Então, um outro caso também que é apresentada por esses autores que eu citei, é o fato de a sucessão davídica em um tema tão importante em Crônicas não tem diretamente em Esdras qualquer valor. Então, enquanto Esdras e Neemias apresentam certas hostilidades aos que ocuparam as regiões do ex-reino do norte de Israel, o cronista vai estar interessado em garantir a participação de todos esses povos na nação. Então, se você observar, existe aqui uma força, uma luta entre os biblicistas, com uma evidência aqui, com outro argumento ali, que vão diretamente ou aceitar a relação da unidade teológica ou irão negá-lo pelo fato de haver aqui e acolá determinados elementos
que diretamente não corresponde à teologia de crônicas dentro da sua comparação com Esdras. Mas, todavia, a gente sabe que essa crítica histórica que questionou essas evidências, não é isso? Que foi diretamente a partir do século XIX para cá. Mas, mesmo essas diferenças apresentadas, elas, obviamente, não são suficientes para derrubar uma unidade teológica que há entre essas obras em função de termos determinados assuntos que são pertinentes. Eu, particularmente, concordo de que há evidência, de fato, conclusiva de que Crônicas, Esdras e Neemias talvez até constituísse um só livro, que avançaria a data dessas obras para depois de 430. Por exemplo, e que a lista dos descendentes de Zorobabel, que aparece primeiro Crônicas, do 3, 19 a 24, até a sexta geração, vai, na minha perspectiva, sugerir uma data da composição dessa obra não anterior a 400, não anterior a 400 ou 340, o que colocaria os escritos de 1ª e 2ª Crônica entre 450 e 425, que é diretamente uma obra, uma data também possível também e especificamente para o desenvolvimento do trabalho de Esdras e Neemias. Então, o Kerr Howard ele vai dizer, portanto, que não tem dúvida de que haja uma autoria unificada entre as obras de Crônicas, Esdras e Neemias, e que, havendo acréscimo e expansões posteriores dessa obra, o material básico já haveria sido colecionado e editado especificamente por alguém, uma mão, um autor, que escrevendo em uma época específica e com um propósito definido em mente, ajeitou o material, dando um parecer, uma perspectiva diferenciada em cada teologia. Então, na perspectiva tradicional, a obra do cronista é basicamente atribuída ao próprio Esdras e certamente as pessoas, quando datam essa obra, datam diretamente a obra do cronista como sendo uma obra ligada ao período persa. Então, as obras de Crônicas, Esdras e Neemias foram escritas provavelmente numa mesma época e provavelmente foram revistas e organizadas depois. É um autor muito importante, jesuíta, que é o Robert Knott. Ele atesta que mesmo os teólogos que se opõem à ideia de um cronista para as obras de Crônica, Esdras e Neemias, admite que é impossível avaliar a autoria cronista sem levar em consideração os argumentos a favor ou contra a fusão com o livro de Esdras. E aqui eu me socorro com von Rad, quando ele diz, olha, abre aspas, o cronista intervinha regularmente no material de pesquisa que lhe estava disponível e nas suas fontes, eliminando ou acrescentando um pouco, corrigindo ou invertendo a sequência dos acontecimentos. Então, afirmar uma relação epocal quanto à elaboração, revisão, acréscimo e organização dessas obras não é a mesma coisa, obviamente, que defender suas unidades teológicas. Obviamente, o von Rad vai afirmar que a situação histórica que dá aso a essa teologia e obras está entre 400 a 300 a.C., e nesse caso o von Rad vai acentuar a diferença desta obra do cronista com a época da obra deuteronomista. Então, uma das diferenças marcantes quanto à época das obras do deuteronomista e do cronista é, obviamente, o fato de a primeira ser pré-exílica e a segunda ser, portanto, pós-exílica. Vai afirmar o von Rad, por exemplo, que a situação histórica da qual tem a sua origem entre os anos 400 e 300 a.C., que é
diretamente o período em que o cronista escreve, vai diferir radicalmente da época em que escreveu o deuteronomista, principalmente porque o deuteronomista ele escreve sobre o impacto perturbador de uma grande catástrofe que é o exílio. E ele vai procurar justificar isso utilizando os elementos teológicos para tal. Então era antes uma época na qual o cronista escreve diferente, porque enquanto o deuteronomista está sob o impacto de Conrad de uma grande catástrofe, o cronista escreve em uma época politicamente pacífica, em que pelo menos as circunstâncias exteriores da comunidade judaica há muito já haviam se estabilizado. Então, como o Conrad vai dizer, abre aspas, um silêncio como nunca houve antes e como depois não mais haveria, reinava sobre as condições de existência da Palestina durante todo esse século, que é o século a qual escreve o cronista. Então, a obra deuteronomista, ela vê adiante em seu futuro uma catástrofe irreparável, que é o exílio de Israel e Judá. Todavia, o cronista vai dirigir-se à comunidade pós-exílica e descrever relativamente um período relativamente um período politicamente pacífico e favorável aos israelitas. Isso é importante porque a tradição teológica de maior impacto sobre os estudos da história da composição do Deuteronômio e da obra histórica deuteronomista, por exemplo, admite duas redações principais da obra de Deuteronômio e da obra do deuteronomista. A primeira, que seria nos tempos de Josias, com o propósito de legitimar as reformas, e a outra no exílio, para fazer acréscimos e revisões da primeira, com o intuito de explicar a morte prematura de Josias e o desterros na Babilônia. Você vai observar isso na defesa de Kramer, do González Lamadrid, você vai ouvir isso na obra do Sanchez Caro e também na obra do Thomas Home, você vai ver essa perspectiva diretamente. Porque eu quis acentuar, num primeiro momento, essa perspectiva da obra deuteronomista, que, segundo as correntes mais aceitas, ela se dá em dois tempos. Uma nos tempos de Josias, para legitimar as reformas, outra no exílio, que ocorre diretamente para acréscimos e revisões, a fim de explicar especificamente a morte prematura de Josias e o desterro na Babilônia. Então fica claro que a obra deuteronomista ela tem especificamente um propósito, e esse propósito está ligado diretamente ao tempo em que escreveu. A obra do cronista, no entanto, não é anterior ao período persa. Trata-se, assim, de uma obra, como vai dizer o Conrad, né? Que é uma obra da consciência que uma comunidade cultica, ainda provinciana, que era tolerada pelo grande império persa, tem de si própria, quando mobiliza-se em função dela mesma toda a história partindo desde Adão. É a ideia diretamente de um pertencimento. Então, eu espero que essa perspectiva do tempo, da época, da data e de como ela se situa dentro desse contexto com a obra deuteronomista possa ser, de algum modo, inteligível e você possa ter compreendido o que eu quis dizer. Agora, eu vou para o segundo ponto, que é do aspecto da teologia, ainda fazendo um pouco de distinção com a obra deuteronomista. Eu já citei especificamente alguns detalhes da obra da teologia da obra deuteronomista para você, principalmente ligado especificamente à fidelidade a Javé, ao culto, e tem vários outros assuntos, mas eu
passei esses temas apenas à guisa, pessoal, à guisa de exemplo. Vocês tiveram todo o módulo sobre esse assunto com um professor extremamente competente, muito melhor do que eu, mas eu só citei aquilo dali para você poder relembrar. Então, quando eu falo ainda da teologia do cronista, é sempre bom entender que a teologia da obra historiográfica do cronista é profundamente diferente da obra do deuteronomista. Isso aqui é muito importante. Por exemplo, o Bruce Waltke, ele atesta que o autor que nós chamamos, o autor anônimo, a qual no primeiro momento se designa como o cronista, ele escreve sua história, isso é o Waltke que diz, ele escreve sua história com a autoridade de um profeta. E o povo de Deus, então, o reconhece como palavra de Deus. Ele diz isso na sua obra Teologia do Antigo Testamento, uma abordagem exegética, canônica e temática, editada pela Vida Nova e publicado em 2015. Então, quando ele diz isso, ele fala especificamente que o cronista é tido por quem lê a sua história como sendo um profeta, e a obra dele o povo a reconhece como sendo palavra de Deus. Esta é uma das razões pelas quais esta obra pertence diretamente ao cânon. Nesse caso, portanto, ao reconhecimento da função do cronista, deve ser acrescentado também o fato de que, ao fazer sua historiografia, ele reflete as questões e tensões teológicas de seu tempo que exigiam esclarecimentos e interpretações. Nesse caso, nós podemos dizer que a teologia do cronista recolhe especificamente uma variedade de narrativas da obra deuteronomista, principalmente das obras de Samuel e Reis, e infunde a essas obras perspectivas muito particulares relacionadas tanto a questões teológicas do seu tempo, que é o questionamento do povo pós-exílico, que estão se perguntando qual é a função de um templo sem um rei, já que, na verdade, a função do rei, principalmente do rei davídico, estava ligado diretamente ao templo. E agora, na verdade, se tem o templo, mas não se tem o rei. Como essa relação foi rompida entre templo e rei? Qual é a função agora de um rei, não, de um templo sem um monarca? Então, questões diretamente importantes como essa exigiam da parte do cronista uma resposta. Então, ele vai tratar tanto das questões teológicas do seu tempo, quanto da disponibilidade de outras fontes à sua época. Isto é, além de ele próprio basear-se principalmente dentro das obras de Samuel, como também dentro da obra de Esdras, não, perdão, de Samuel e de Reis, que são diretamente obras do deuteronomista, ele também vai se fundamentar diretamente em outras fontes. Ele precisa diretamente de outras fontes para poder dizer. Então, ele vai citar detalhes de Samuel e Reis, mas vai utilizar vários materiais de outros livros bíblicos. E aqui é muito importante, principalmente porque o Dillard, ele vai dizer que a forma como o cronista se refere a esses livros, Samuel e Reis, e também a outros livros, o texto, segundo o Dillard, algumas vezes vai divergir do texto massorético, principalmente na obra de Samuel, onde esse cronista parece ter usado um texto semelhante ao empregado pelos tradutores e revisores da Septuaginta. Gente, a Septuaginta, nós sabemos que ela é uma obra que ela foi escrita a partir do ano 280 antes de Cristo.
e já não mais sobre o domínio dos persas, mas principalmente sobre a áurea e regime dos gregos. E se essa perspectiva é diretamente do Diller estiver correta, a data especificamente da revisão do trabalho do cronista vai para muito longe. Então, enquanto em Reis, por exemplo, vai dizer o Diller, especificamente, as fontes às quais o escritor remete seu leitor parecem, na verdade, de registro público ou histórico já conhecido, como o livro dos Anais dos Reis de Judá, que você sempre lê isso daí, ou o livro dos Anais dos Reis de Israel, que você costuma ler, o cronista, às vezes, ele indica aos seus leitores, em grande parte, uma variedade de escritos proféticos. É por isso que o Altke diretamente fala do cronista como sendo especificamente ou reconhecido como sendo um profeta por causa diretamente do registro que ele faz, como em 1 Crônicas 29, que diz que foram registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Aí ele vai citar no 2 Crônicas 12:15 do livro da história de Semaías, o profeta, e no de Ido, o vidente, no registro das genealogias, além do capítulo 3 e 22 de 2 Crônica, ele vai falar do livro da história do profeta Ido. Então, passagens que sugerem que a teologia do cronista não eram independentes, mas que estavam integradas diretamente à tradição ainda presente no período persa. Então, obviamente que ele não cita somente a obra deuteronomista, ele não trabalha só com a teologia deuteronomista, e não apenas trabalha, como também faz revisão, mas como ele se utiliza de obra dos profetas que não chegaram até nós. Então, o cronista poderia até citar essa outra fonte sobre o nome de um profeta que serviu durante aquele reinado, não sabemos. Então, essa perspectiva, quando nós olhamos sobre esse ponto, vai mostrar diretamente que as fontes usadas pelo cronista pode, na verdade, também se distinguir, porque ele não está apenas usando a obra deuteronomista, mas recorrendo também a obras de profetas, especificamente do seu tempo. Então, no primeiro momento, é muito bom aqui, antes de nós passarmos para esse tópico aqui, que eu passei agora na transparência, é muito importante a gente lembrar do que diz o von Rad na sua teologia, não é isso? O von Rad, ele diz que o cronista, obviamente, vai se basear na obra historiográfica deuteronomista, que esta obra deuteronomista é a base com a qual o cronista faz a sua exposição da história, mas que esse cronista ele também amplia por meio de um rico material narrativo, que era uma obra de caráter edificante para a comunidade, mas de origem bem mais recente do que as do deuteronomista. Então ele reiteradamente ele procedeu nesse material novo, e como também dentro do material do deuteronomista, fazendo pequenas intervenções e deixando, obviamente, sua marca de maneira bem mais pessoal e autônoma do que a obra historiográfica deuteronomista, que, como você já sabe, como via de regra, havia transmitido intacta a documentação antiga de que dispunha. O cronista não, ele intervinha regularmente no material de pesquisa que lhe estava disponível e também nas suas fontes, eliminando ou acrescentando um pouco, ou corrigindo ou intervendo a sequência dos acontecimentos. Então, apesar de o cronista construir sua teologia com base na historiografia deuteronomista, ele parte de um outro ponto de vista, e isso, obviamente, fica claro na releitura teológica da própria obra deuteronomista. Gente, isso aqui é muito importante, porque se você prestar atenção
na obra deuteronomista que é citado, que são especificamente o livro de Samuel e de Reis, que são citados especificamente no livro das Crônicas, você vai perceber no primeiro momento a história do cronista está fundamentado e baseado inteiramente na história do deuteronomista. Mas se você perceber, você vai observar que há também um propósito, como vai dizer o Conrad, de mostrar a correspondente relação entre pecado e castigo. Só que o cronista ele vai intensificar essa relação e essa correspondência até chegar num total de uma evidência racional. Nenhum mal sem, nenhum mal sem pecado, nenhum pecado sem castigo, vai dizer Conrad. Então, no primeiro momento, você vai ver isso em quase todas as obras de teologia que faz a comparação do cronista, e aqui eu sigo mais de perto o Conrad. No 5º ano do reinado de Roboão, por exemplo, em 1 Reis, no capítulo 14, 25 em diante, o faraó Sisaque havia pilhado Jerusalém. Quando você vai ler essa narrativa especificamente pelo cronista, ele ultrapassa o deuteronomista e declara que Roboão, no 4º ano do seu governo, abandonara a lei de Javé, segundo Crônicas, capítulo 12, versículo 1, que é uma perspectiva que o deuteronomista não apresenta. A mesma coisa vai ocorrer em 1 Reis, capítulo 15, 23, quando o deuteronomista vai dizer que o rei Asa, na sua velhice, caíra gravemente doente. Agora, o cronista ele vai mais uma vez além do deuteronomista e anuncia que na sua guerra contra Baasa, Asa não confiara em Javé e havia mandado prender o profeta que o censurava. O censurava, segundo a Crônicas, capítulo 16, versículo 7 em diante, apresentando isso como a causa da sua ruína. Então, Josafá se havia associado com um ímpio, Acasias, para armar uma afronta comercial em Ezion-Geber, isso é o que diz 1 Reis 22, 49. Um profeta o censura por essa injustiça e prediz diretamente o fracasso do empreendimento, segundo a Crônica, capítulo 20, versículo 35 em diante. Jorão, então, recebe um alerta através de uma carta de Elias, mas em vão, como vai dizer segundo Crônica 21:4. Então, Uzias precisou abdicar do cargo por causa da lepra, é o que diz segundo Reis 15:5. Mas o motivo, segundo o segundo livro das Crônicas, o segundo Crônica 26:16, foi uma grave transgressão cultica. Então, o deuteronomista fala da lepra e diretamente o cronista diz especificamente que essa lepra veio por causa de uma transgressão cultica. A mesma coisa a respeito de Manassés o ímpio, que é o rei judeu que reinou durante mais tempo, não é isso? As crônicas explicam que esse reinado de Manassés durante tanto tempo ocorreu por causa da sua conversão e humilhação diante de Javé e devido a uma reforma do culto que o Manassés havia introduzido, como aparece em 2 Crônicas, capítulo 33, versículo 1 seguido. Então, os exemplos, obviamente, vai dizer Conrad, poderia multiplicar-se à vontade. Nós temos muitos comentários bíblicos que fazem isso daí com muita perfeição. Mas o que evidencia isso é que mostra como o cronista aumentou a atenção do pragmatismo da obra historiográfica deuteronomista e, ao mesmo tempo, a modificou. O deuteronomista, portanto, não via nenhum problema em apresentar ao leitor as consequências dos maus atos dos reis, apenas muito mais tarde, em certas oportunidades, segundo o seu propósito teológico e depois da morte do rei. O cronista não. O cronista vai fazer diferente. Ele procura mostrar que a condenação ou salvação de Javé continua atingindo cada geração individualmente. Então, o cronista faz adaptações retóricas da obra historiográfica deuteronomista,
com o propósito de guiar a nação durante o início do período pós-exílico. E aqui é muito importante, porque para cumprir esse desiderato, ele vai oferecer, como vai dizer o Waltke, principalmente biografia dos reis de Israel como modelos. E com base em sua escolha, diz Waltke, organização e integração de suas fontes, é que se pode inferir que, ao contrário do deuteronomista, o cronista não escreve sua história para acusar os exilados de terem quebrado a aliança, mas procura responder às perguntas que incomodam os que voltaram do exílio. Porque você sabe muito bem que um ponto fulcral da teologia deuteronomista é apresentar que o exílio, o fracasso de Israel, a derrocada de Israel, não foi porque Javé foi desleal à sua aliança, mas a aliança de Javé permanecia eterna, como se aparece lá no livro de Juízes, como aparece diretamente com Sansão, mas, no entanto, o fracasso do povo, a rebelião de Israel, os pecados de Judá, como atestou os profetas pré-exílicos, Jeremias e também Isaías, é que levaram o povo ao exílio e não diretamente Javé. Então, quando você olha sobre esse ponto, o historiador, o cronista, ele não condena os seus leitores pela situação que eles estão. O deuteronomista diz que o resultado, que a consequência do exílio é o pecado do povo e o culpa. O cronista não. O cronista, muito pelo contrário, ele procura responder as perguntas que incomodam os que voltaram do exílio sem acusá-los de que o exílio e a situação em que eles estavam era fruto diretamente do pecado dele. E é muito legal que o Paul Rose ele também fala dessa reflexão teológica. Ele diz que essa reflexão teológica do cronista vai fornecer os meios pelos quais o cronista interpreta a história e encoraja o remanescente. Ele não diretamente está acusando o remanescente de pecado, mas na sua reflexão teológica, que procura dar conta de perguntas da comunidade, ele vai fornecer, então, os meios para que, por meio da história que ele interpreta, a comunidade, o remanescente, seja encorajado. Então, por exemplo, a pergunta que Paul Rose vai colocar na sua obra é que possivelmente a situação do povo exigiu algum tipo de esclarecimento, isto é, por que os judeus sofreram tanto e quanto tempo mais sua dor vai perdurar? Quando e como Deus abençoará o desejo do povo de voltar à terra prometida? O que constitui de fato o remanescente? Que tipo de adoração agrada a Deus? Israel tem futuro político? O que restou da promessa davídica? E vai dizer por Rose, tais perguntas são respondidas pelo cronista, por um historiador que sabe quem governa a história. Esse autor declara que o futuro do Israel é determinado por um Deus que elege, que castiga e que restaura. Por fim, então, minha gente, para a gente encerrar a nossa aula de hoje, nós poderíamos fechar com as mesmíssimas palavras de von Rad. É preciso que não ocultemos o que o autor quis martelar nos ouvidos dos seus leitores. Diante de Javé, cada geração precisa assumir diretamente a sua própria posição. Cada geração se mantém de pé ou tem a sua queda junto com o seu ungido. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. Espero ter cumprido na elaboração desse material da minha narrativa os objetivos que nós estabelecemos. Esta nossa primeira aula, então, foi para tratar diretamente desse contexto da obra historiográfica do cronista, que se distingue da obra historiográfica do deuteronomista, e procurar apresentar a época
o tempo, como também um pouco da teologia dessa obra. É claro que a partir da aula que vem, nós vamos analisar o livro das Crônicas, vamos analisar o livro de Esdras e Neemias e depois o livro de Esther, e nós vamos ter uma visão com muito mais detalhe da teologia de cada uma dessas obras. Mas é importante essa primeira aula, principalmente para nós podermos identificar especificamente a mudança, a natureza e a metodologia empregada por esse cronista, que vai diretamente distinguir-se da obra deuteronomista. Então, estude bem isso, escrevi um material com muito cuidado para vocês sobre essa aula que eu estou ministrando, que acabei de ministrar. Eu escrevi um bom material de perspectiva autoral, não é cópia, um bom material para você poder aprofundar os estudos sobre a historiografia do cronista e a sua teologia. Que Deus lhe abençoe. Muito obrigado em nome de Jesus.